Tem agora uma pergunta aqui para o senador Magno Malta, que vem do Espírito Santo, de Vitória, de um jornalista, aliás, um dos fundadores do Observatório da Imprensa, ainda quando estávamos na Unicamp, Vitor Gentili. Ele é jornalista, professor, autor e subcoordenador da Rede Nacional de Observatório da Imprensa. O Vitor Gentili pergunta ao senador: a luta contra a pedofilia que o senhor vem travando é muito importante, mas aqui no Espírito Santo, alguns membros da Transparência Capixaba questionam sobre a origem dos recursos para a campanha, mais focada nos aspectos promocionais. Aqui o problema é mais grave do que no resto do país, pergunta o Gentili. O senhor chegou a bloquear o Twitter de um colega jornalista que o questionava sobre a origem dos recursos. Por que isso? Olha, eu respondo isso com a maior tranquilidade do mundo. Eu tenho viajado o país inteiro. Eu tenho feito campanha no Brasil inteiro, tratando da questão da pedofilia, tratando da questão da prevenção, tratando de prevenção, falando de prevenção em universidades e escolas no meio da rua, juntando pessoas no meio da rua, em todos os lugares do país, porque esse problema é do país. Não tenho tido tempo para cumprir uma agenda no meu estado como cumpro no país inteiro, nos quadrantes do país inteiro, sendo chamado por câmaras de vereadores, Assembleia Legislativa, tribunais, movimentos de conselhos tutelares, e faço isso com a disposição da minha vida, das minhas energias, como faço no meu estado. No meu estado faço com o movimento da minha vida, da minha energia, com o movimento da minha família, das minhas filhas. Sou músico há 30 anos. Tenho 30 anos de música, 30 anos que vou às ruas. Recupero drogados há 30 anos que tiro o drogado da rua. Tem uma instituição chamada Projeto Vem Viver, que são milhares tirados das ruas. Estou acostumado às causas da população, às causas das pessoas, que penso que deveria vir do Espírito Santo uma alegria por aquilo que nós estamos produzindo pelo Brasil. Eu sou um senador do Espírito Santo, eleito pelo Espírito Santo, para poder investigar o mais bárbaro de todos os crimes de pedofilia, abuso contra a criança, abuso contra a família. Penso que isso deveria gerar para nós orgulho, satisfação, felicidade de estarmos servindo a sociedade, servindo ao país. Por isso, a mim, é uma pergunta que entristece do ponto de vista de ter vindo do meu estado, uma pergunta dessa natureza, mas está colocado, está respondido. O que tenho feito no meu estado ainda é muito menos do que eu tenho feito no Brasil inteiro. Lembro que no próximo final de semana passado, eu fiquei quinta, sexta, sábado, domingo e segunda-feira em Alagoas, servindo ao país, servindo à família, o interesse das pessoas em detrimento da minha própria família. Sou um homem de causa, tenho lutado causas em todos os lugares. E tudo que tenho feito tem saído dos meus próprios esforços, do meu suor e da minha família para servir a comunidade brasileira, e vou continuar. Eu sei que essa causa demanda esse tipo de coisa, porque é uma causa que inquieta algumas pessoas, mas eu vou continuar. A minha voz não pode ser calada de maneira nenhuma diante da barbaridade. Qualquer crime é muito bárbaro, qualquer crime é muito nojento, qualquer crime é angustiante, é sofrido, mas o crime de abuso de criança é absolutamente pior. E esse tipo de crime, ainda que custe a ameaça de morte ou ameaça de ataque verbal, a gente tem que continuar. A gente tem que continuar. Muito obrigado, senador. Nós vamos voltar ainda, temos mais um bloco, temos mais questões fundamentais para serem levantadas. Vamos fazer um intervalo e voltamos daqui a pouco. Voltamos com o último bloco do Observatório da Imprensa, hoje debatendo a cobertura da mídia sobre a onda de denúncias de casos de pedofilia que atinge a Igreja Católica. Roberto Cabrini, vocês fizeram uma investigação, foram a fundo, mas há várias dificuldades. Uma delas são as pressões, o inusitado da acusação ou da denúncia. Por outro lado, são as pessoas que se preservam, que não querem contar a sua vida, devassar a sua vida. Como é que fica isso? Quer dizer, vocês querem ir adiante e não podem, porque as testemunhas se fecham.
Logo no início, Diniz, a gente viu que a gente tinha que divulgar isso, como qualquer investigação, ainda mais em relação à Igreja Católica, algo tão sagrado nas nossas vidas. Eu sou de família católica, mesmo que não fosse, teria o mesmo respeito. Mas, de qualquer forma, é o seguinte, existe um bloqueio cultural nas pessoas, existe o medo de uma questão da reputação delas. Não é fácil você convencer um ser humano que tenha sido abusado ao longo de anos a se revelar. Ninguém fala com orgulho, muito pelo contrário, que foi abusado por um padre. Então as pessoas precisam ser incentivadas e precisam entender que isso é sim, antes de tudo, um exercício de cidadania. Então a gente levou muito tempo identificando as pessoas, conversando com elas, conseguindo separar aquilo que era exagero daquilo que era a realidade e conseguindo fazer com que elas dessem as declarações. Isso demandou muito tempo por causa do próprio poder da Igreja Católica. A Igreja Católica no Brasil exerce um poder monumental, como nós sabemos, numa cidade como Arapiraca, muito mais. Em Arapiraca, um padre significa a própria figura de Deus na terra. Um padre numa cidade como Arapiraca, ainda mais um monsenhor, nesse caso envolve 2 monsenhores, ele tem mais poder que o prefeito, mais poder que o juiz, mais poder do que o governador. Ele exerce um poder descomunal, colossal sobre a vida das pessoas. Você se levantar contra o Monsenhor, você questionar o comportamento, é extremamente difícil. E a gente pesquisou muitos casos de pedofilia no Brasil, no caso do padre do Tarcísio Esprícigo, da cidade de Anápolis, aconteceu algo semelhante. As vítimas foram desmoralizadas, foram vistas como mentirosos, caluniadores, foram execradas, marginalizadas, até o momento que se descobriu um diário, era o Diário da Pedofilia, escrito pelo próprio Frei Tarcísio, onde ele ensinava como identificar possíveis vítimas. Ou seja, o que ele escrevia, ele tinha que ser gente de baixo poder aquisitivo, tinha que ser gente de preferência que não tivesse um dos pais, enfim, era um verdadeiro manual de como se abusar de menores. Mas aconteceu o mesmo processo, essas pessoas, Diniz, passaram por caluniadoras da Santa Sé, caluniadoras da igreja. E isso aconteceu em Arapiraca também. Uma enorme pressão sobre as vítimas. É muito difícil com que elas falem. Só que nesse caso, nós tivemos rapazes com um grande discernimento. O depoimento deles é imensamente repleto de detalhes. E é de um poder de descrição enorme. Então, através das primeiras denúncias e quando a gente identificou, a gente tinha certeza que outras surgiriam. Então, nós estamos para ser exibido nessa quinta-feira o 3º documentário e sempre com informações novas, porque acreditamos ser esse de enorme proveito para a própria igreja. Eu acho que haverá uma instituição vencedora nisso tudo. Chama-se Igreja Católica Brasileira. Como aliás disse o Luiz Paulo Horta, não é? Que ele disse Exatamente. que vai chegar um ponto em que isso vai ser tudo assimilado e ela vai Com conseguir certeza, ela crescer. vai continuar. Até porque quem cometeu os abusos não foi a instituição, Claro, foram indivíduos. Claro. Tem uma pergunta aqui que veio pela internet do professor Christian, do Piauí. Ele pergunta para o repórter José Maria Mairink se a Igreja Católica é contra a pedofilia, por que não posiciona-se abertamente contra, como fazem com o aborto ou o uso do preservativo? A pedofilia é uma palavra conhecida, a palavra de origem grega, que sempre que se fala nesse termo, inclusive bispos e padres recorrem ao grego, eles estudaram grego para dizer que é uma afeição pela criança, um amor pela criança, um gosto pela criança. Mas acho estranho que a palavra não aparece em livros de teologia moral. Eu andei pesquisando esses dias. Fala-se de abusos sexuais, fala-se de crimes mais graves e citam-se alguns crimes, como, por exemplo, o estupro, uma violência sexual, mas não há uma referência explícita à pedofilia.